Graça e paz, igreja. Boa noite. É sempre muito bom estarmos reunidos no amor de Cristo para ouvir a palavra dele. E hoje eu vou falar de uma palavra que Deus tocou no meu coração de um modo muito especial, porque no momento em que estamos estudando, Deus fala primeiramente conosco, né? E foi uma palavra muito especial, que eu precisava muito receber. E é essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. É Mateus 11, e os versículos 28 ao 30. E diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando eu recebi essa palavra, eu fiquei olhando para ela e primeiro eu trouxe para mim, né? E quando a gente busca na nossa vida todos os momentos, todos os lixos que a gente vai acumulando, né? Que vai deixando a nossa sobrecarga. Quantas vezes a gente ouve palavras que não gostaríamos de ouvir, convivemos com pessoas que nos fazem mal. Quantas vezes passamos por provações e dificuldades que parece que não vai. Tem dias que você acorda da cama e dá vontade de continuar, né? E é durante a vida inteira, porque muitas vezes você passou por situações ainda na infância. Quantas crianças sofrem bullying e vão carregando isso para a vida inteira? E é um fardo muito grande. E quando você olha para a vida de Jesus e vê tudo que ele fez, todo o bem que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele trouxe para a gente, né? O amor. E quantas vezes a gente tem a opção de amar, de conjugar o verbo, né? E a gente não faz, porque muitas vezes esse lixo nos atrapalha. E ele diz para a gente: venham a mim, venham a mim. Ele tem o socorro, ele tem o remédio para a gente. Muitas vezes a gente está numa cegueira tão grande por lixo no coração, por coisas que a gente fica guardando, e a gente não volta os olhos para Jesus. E mesmo indo na igreja, mesmo se dizendo cristão, muitas vezes os nossos olhos estão vendados. No primeiro momento em que temos a chance de fazer o bem, muitas vezes a gente não faz porque a gente está vendado. E Jesus diz: vem a mim, eu tenho remédio para você. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, entrega a tua vida. Acorda de manhã, entrega o teu dia para mim. Eu vou te ajudar. Eu darei descanso a vocês. E no momento em que eu estava refletindo essa palavra, a sensação que me veio... Alguém aqui já ralou o joelho? Sabe quando você rala o joelho no quintal da casa? E aí você vem chorando? E a mãe, ao invés de passar mertiolate, ela abraça? Ou então ela dá aquele beijinho, que beijo de mãe cura, não cura? Assim é Jesus, quando Ele te chama e fala assim: vem que eu vou te
eu vou te descansar, é esse acolhimento, porque a gente tem que trazer para aquilo que a gente conhece, né? Porque a gente é carnal ainda, a gente está buscando a espiritualidade, a gente está buscando ser como Ele quer que a gente imite Ele, mas a gente ainda não é Ele, a gente é um protótipo ainda. E aí a referência que eu tenho de amor, de afeto, é colo de mãe, né? É esse colo que Jesus oferece, esse abraço. É você ajoelhar. O pastor sempre fala muito de intimidade, né? É você se ajoelhar, se colocar diante dele, falar do seu sofrimento, falar da sua dor. Eu não quero sentir isso. Eu quero ser como você, eu quero te imitar. E ele ouve. A gente precisa clamar. Porque se a gente não abrir a boca, se a gente não falar, se a gente não clamar a Jesus, Ele não vai ouvir, Ele não vai atender. Ele até está ali ouvindo, né? Mas Ele não vai atender, porque Ele precisa que a gente peça ajuda. Jesus é cavalheiro. Ele quer que a gente abra o nosso coração. Hoje no início do culto, quando a Laís disse: Senhor Deus, eu quero ser uma boa morada. Muitas vezes a gente não é uma boa morada para Deus. Muitas vezes a nossa cegueira do dia a dia, muitas vezes a gente não olha no olho das pessoas. E não é só dos irmãos da igreja, às vezes a gente não olha no olho das pessoas que estão perto da gente. Quantas vezes você passa por pessoas que estão sofrendo e você não olha? Mas Jesus diz que se a gente for até Ele, Ele traz esse descanso. E diz mais: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele não está para julgar ninguém. Se tem uma pessoa que nos aceita da forma como a gente é, que em secreto nos ouve, e olha que Ele pode ouvir. Imagino que Jesus ouça cobras e lagartos. Eu imagino que assim, é só sendo santo para ouvir às vezes o que a gente tem a dizer. E Ele não julga. Ele só quer que a gente vá até Ele. E Ele quer fazer como Ele fez com Pedro, como Ele fez com Paulo. Se a gente olhar para a vida de Paulo, quando eu assisti o filme de Paulo, eu chorei. Porque você vê uma pessoa cruel de essência, assim, de ato, e ver o que Jesus foi capaz de fazer com aquele homem, a ponto dele estar numa prisão, sendo açoitado, e estar ali firme. É isso que Jesus quer da gente, que a gente esteja firme com Ele, que a gente arranque as nossas vendas, a nossa cegueira, olhe para Ele, que a gente entregue a nossa vida nas mãos dEle. Dificuldade, a gente pode passar. Ele não passou? Quando Ele fala aqui que o jugo dele é suave, o jugo dele é suave porque Ele entregou a vida dele para a gente, né? Para nos salvar. Ele tem sempre uma boa palavra para nos conduzir. Então é suave. Mas Ele não sofreu? Ele sofreu a dor da morte. Então a nossa vida não vai ser uma maravilha, até porque lá em Timóteo 3, diz que nos últimos dias, então Timóteo 3, no versículo 1 diz: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E o que a gente está vivendo, né? Dias difíceis, encontrando pessoas desonestas, pessoas más, violência. A gente vê, recentemente, eu conversando com uma cliente, logo depois daquela tragédia que teve em Suzano, a filha dela estava com ela, porque na escola que a filha estuda, tinha risco de ser invadida também.
Então pegaram 10 meninos com armas. Então a gente olha para isso e a gente sabe que é o mal, né? A gente sabe que o mal existe, que o inimigo está aí. Então, nesses últimos dias serão difíceis e a gente está presenciando isso. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Só que se a gente olha para Jesus, se a gente arranca as nossas vendas e imita aquilo que ele fez, aquilo que ele pregou, se a gente traz o evangelho para dentro dos nossos corações e faz o nosso coração a morada de Jesus, a morada de Deus, a gente vai passar por isso daqui. Porque lá no Salmo 91 diz que cairão os nossos inimigos aos nossos lados. 1000 a um lado, 10.000 à direita. Deus fala isso, né? Então, quando a gente volta os nossos olhos para Jesus, nós estaremos protegidos. E no último versículo, ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fui buscar o conceito, o significado de jugo, que a hora que eu li isso, eu não sabia que era jugo, gente. Falei, meu Deus, o que é jugo, né? Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com joio, com trigo, né? Mas aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri que jugo, vocês já viram aquela carroça que tem 2 bois arado, né? Aquela madeira que coloca o boi para andar em linha, né? E quando ele diz que o jugo dele é suave, né? Para que o meu tomem sobre mim o meu jugo, ele está falando assim, ó, você tem uma dor? Eu vou carregar ela junto com você. Eu sou o boizinho do lado. Então eu estou aqui, ó, eu tô do teu lado, tá? É isso que ele está dizendo. É suave, é leve, porque ele te ajuda a carregar. Ele não vai deixar a gente carregar sozinho. Só que a gente precisa o quê? Voltar os nossos olhos, o nosso coração para Ele. É isso que Ele quer da gente. Ele quer que a gente volte os nossos olhos para Ele. Eu vejo muitas pessoas falando, ai, mas eu não sei, eu sou assim mesmo, né? Aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, pau que nasce torto, morre torto, né? Eu mesma, primeira vez que eu vim para a igreja, eu falei assim, eu estava fazendo uma sessão de orientação e passando por uma fase muito vazia, e aí tudo voltava para Deus. E naquele dia a pessoa me perguntou assim, qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar qual é o propósito da sua vida? E naquele momento a única coisa que me veio assim, eu sempre tinha uma visão que eu falava para pessoas, mas eu não sabia identificar o que era isso. E aí ele me convidou para ir à igreja. Eu falei, mas quem sou eu para falar para alguém, né? E naquele dia, tem coisas que eu sei que é Deus, porque eu não tenho conhecimento bíblico, eu não fiz nenhum curso, e aí sempre vem algum versículo que depois eu vou procurar e eu acabo descobrindo que está na Bíblia, né? E aí veio, eu não sabia, eu não conhecia Paulo, aí veio, ouça e leia sobre Paulo. E aí eu lembro que naquele dia eu cheguei, na época a Cláudia trabalhava comigo, mas não foi Paulo, foi Saulo. Eu falei, ô Cláudia, quem que é Saulo? Aí ela ficou pensando, ela falou, não é Paulo não? E aí eu fui pesquisar, Paulo antes era Saulo, né? Então às vezes a gente acha
que a gente não tem, mas Deus vai moldando, Ele vai mostrando, Ele vai direcionando. E a hora que você vê, é a mesma coisa do pau torto. Se ele vai na mão do carpinteiro, Jesus não era carpinteiro, o que vira, né? Um móvel precioso. E assim é. Então, a gente precisa descobrir qual é o propósito, o que Deus quer das nossas vidas, o que Jesus está querendo dividir conosco. Será que precisa ser difícil mesmo? Ou será que a gente que complica as coisas? Será que não está na hora de dar um basta? De falar, Senhor, então tá, o senhor anda comigo? O senhor anda do meu lado? Recentemente, eu estava conversando com Deus e eu queria entender algumas coisas que estava confuso. E tem horas que a gente precisa, né, entender. Logicamente que Deus sabe de todas as coisas, e isso é uma coisa nossa, né, uma coisa humana. E aí me veio uma imagem de filho quando está aprendendo a andar. Né? Quem é mãe, a coisa mais linda da vida é o filhinho quando está aprendendo a andar. Aí, de repente, a criança acha que pode sair correndo. E aí, o que acontece? Cai. Então, quando eu digo que a gente precisa voltar os nossos olhos para Jesus, é porque na nossa suficiência, muitas vezes a gente se sente suficiente, a gente esquece de consagrar a nossa vida, o nosso dia, a nossa mente. Senhor, venha e me protege a minha mente, protege os meus ouvidos, protege a minha boca. Às vezes a gente se esquece porque a gente se acha muito suficiente. E aí, como a criança que está ali aprendendo a andar, a gente cai. Mas, quando a gente vai a Jesus e divide o jugo com Ele, a vida fica mais leve. O coração fica em paz. E quando Ele diz que o fardo dele é leve, Ele está dizendo, olha, você vai ter paz. Porque paz o dinheiro não compra. Quando a gente tem paz, a gente está bem. A gente sente felicidade, a gente sente amor, a gente é capaz de olhar nos olhos dos outros, a gente é capaz de parar e ouvir. A gente é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. E eu gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos. E neste momento, dizer a Jesus o que tem te afligido, o que tem tirado a sua paz. Qual é a dor da sua alma? Qual é aquela dor que é latente e que não saiu ainda daí? Qual que é a dor? Neste momento, Ele está aqui e Ele quer levar ela embora. Divide com Ele. Diga para Ele que você não quer mais caminhar sozinho. Diga para Ele levar embora, trazer paz para a sua alma, para o seu coração. Se é alguma mágoa, se é alguma tristeza profunda, peça para Ele tirar. Fala, oh meu querido, oh meu Rabi, eu estou aqui diante de Ti. E neste momento, se em algum momento eu ainda não entreguei tudo, eu quero entregar. Eu entrego o meu sofrimento, eu entrego a minha vida, a minha casa. Se o seu problema for algo que tenha acontecido no passado, fala, Senhor Jesus, apaga isso da minha mente. Oh, Rabi, Tu és santo e Tu podes todas as coisas.
Aquele que é capaz de multiplicar pães e peixes, Ele é capaz de fazer tudo na sua vida. Ele só precisa da nossa permissão, Ele só precisa que olhemos para Ele. Ele só precisa que tenhamos intimidade com Ele. No momento em que a dor vier, no momento em que o sofrimento aparecer, peça para Ele guardar a sua boca, para que você não reclame, para que você não murmure. Quando alguém vier falar algo ao seu ouvido, que vai te conduzir a pecar, peça para Deus: Senhor Jesus, tape os meus ouvidos, Senhor. Quando a sua mente estiver pensando coisas ruins, diga: ó Senhor, aquieta minha alma, aquieta o meu coração. Ele está aqui. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos teus filhos, Senhor, que estão aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela essa igreja, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida do pastor, Senhor, e da família dele, Senhor. Pelos ministros, Senhor, que estão aqui na sua obra, Senhor. Por todo o corpo de obreiros, Senhor. Abençoai vossos membros, Senhor, e fortalecei a fé deles, para que eles continuem a caminhada junto contigo e que o jugo deles fique mais leve, Senhor. Amém.